Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo Saig, esse é o Cafezinho das 10, o seu programa semanal onde você conhece profissionais de recursos humanos, onde a gente discute temas ligados à área, tanto dos profissionais quanto de pessoas que gostam desses temas. No café dessa semana, mais uma vez, recebo meu grande amigo Eloar Moraes, executivo de recursos humanos, já fez parte aqui de muitos cafés, de muitos programas, sempre compartilhando um pouco da sua sabedoria e principalmente um pouco da sua visão atualizada de mercado. Hoje nós vamos falar do tema que é mais atual possível, inteligência artificial e o futuro do trabalho. Eloar, bom dia, mais uma vez bem-vindo à nossa casa. Como você está, meu querido? Bom dia, Edu. Tô bem, obrigado. Sempre bom estar aqui. Acho que já foram alguns bons cafés já, né? Com certeza E você é o convidado que mais veio aqui. gosto muito e sempre agradeço a oportunidade de falar com você e falar com todo mundo aqui que está ouvindo a gente. Eloar, aquela perguntinha já tradicional, para quem está te ouvindo agora, está te vendo agora, não te conhece, nunca te viu na vida, quem é o Eloar Moraes no mercado de recursos humanos? Legal. Edu, eu sou vice-presidente de recursos humanos, também tenho atuado como consultor, tenho minha carreira toda desenvolvida em RH, já passei por muitas multinacionais de diferentes setores, agroindústria, serviços, já tive a oportunidade de montar uma região fora do Brasil, e o ano passado, inclusive, resolvi dar um passo adicional na minha carreira, também entrar no mundo de conselho. Acho que quem viu o último vídeo que a gente fez, eu já comentei um pouquinho disso. E isso está sendo uma experiência bacana. Precisamos de mais gente de RH nos conselhos também. Isso é muito dito e está sendo bom para mim para expandir um pouco mais a cabeça. Eu sempre fui bastante crítico a muita coisa que acontece dentro de recursos humanos, acontece dentro das empresas. Acho que o papel do RH tem que ganhar tem que aumentar essa relevância dentro das empresas. E acho que as portas do conselho ajudam bastante para isso. Exatamente, para você que não viu, eu vou deixar o vídeo nesse card aqui em cima, diretamente com o link, para você ouvir quais são as percepções talvez mais profundas que o Eloar traz sobre esse tema, RH nos conselhos, super importante, né? Eloar, para a gente já entrar já no nosso tema, e antes disso eu já quero deixar muito claro que a gente não tem respostas concretas sobre nada. Esse é um café para a gente discutir o que está acontecendo hoje, os possíveis desdobramentos tanto para as empresas quanto principalmente para as pessoas e para a área de recursos humanos, tá? Luar, pelo que você tem visto hoje, pelo que tem sido noticiado, pelo contato que você tem tido com inteligência artificial, quais são suas percepções sobre esse tema? Inteligência artificial, AI e principalmente o chat GPT. Quais são suas percepções iniciais sobre essas duas ferramentas, esses dois assuntos? Legal. Bom, Edu, primeiro é ótimo você mencionar que a gente não tem respostas definitivas, até porque se a gente tivesse, talvez a gente nem estaria falando aqui, a gente estaria bolando um plano genial para ficar bilionário em alguns meses, né? Acho que está todo mundo buscando essa resposta, e eu tenho visto muito dessas discussões a nível de recursos humanos, com os meus pares, com colegas, e também muito nos conselhos. Eu tenho participado de algumas reuniões com conselheiros que têm falado sobre isso, e a gente vem passando por uma série de revoluções tecnológicas ao longo dos anos. É, isso muito antes até da gente nascer, né? O mundo vem evoluindo constantemente. Só que, obviamente, com o advento da internet, o celular, etc., a coisa vem acelerando muito mais. E o tema do ChatGPT ou da inteligência artificial que aprende, né, a preditiva, você pode dar o nome for, que a gente está personificando muito no ChatGPT, mas tem tantas outras ferramentas acontecendo no mercado. Ela, de fato, ela está chacoalhando muito o status quo do que a gente conhece hoje como mundo do trabalho, como mundo da criação e como os negócios são feitos, né? Existe um medo muito grande que isso vai roubar trabalhos, que isso vai acabar com profissões inteiras. Existe gente que acha que isso é o fim da humanidade, enfim, tanto que a gente viu em filmes, em TV, etc. E óbvio, como qualquer nova tecnologia, ela assusta, como qualquer nova tecnologia, ela traz insegurança, mas também traz benefícios. Então, nesse momento, é preciso ter calma, né? O que eu tenho ouvido muito nessas reuniões
é que é preciso ter calma, ter a cabeça no lugar para saber aonde se posicionar e como se posicionar em relação a isso, entender que nem todo mundo está preparado e, o mais importante, nem todo mundo precisa disso em termos de empresas, em termos até de profissionais, e há de se entender também que isso é uma onda, né? Assim como a gente, há 10 anos atrás, ouvia só falar de Big Data, depois mudou para a internet das coisas, depois mudou para metaverso, agora está se falando em ChatGPT, em AI. Algumas dessas coisas que se falaram no passado ficaram, outras se perderam, outras estão se desconstruindo, como a questão do metaverso. Particularmente, eu acho que o ChatGPT e esse tipo de tecnologia, como a do ChatGPT, é um tipo de tecnologia que fica, mas há de se entender que isso são ciclos, né? E que as coisas vão também de acordo com o que o mercado precisa, com o que o mercado espera aumentar o número das ações. As empresas ganham com isso quando falam dessas novas tecnologias, desses investimentos. Então, há de se tomar um pouco de atenção também, que tem muita gente ganhando dinheiro também em comentar disso. A mudança existe, ela é profunda, mas talvez não seja tão temerária quanto a gente tem comentado. Muito bom, Eloar. Sobre o ChatGPT, eu acho que é super importante a gente pontuar uma coisa, né? Que as informações que ele reúne são de até 2021. Então, tem muita coisa que aconteceu, por exemplo, no ano passado, que eventualmente as pessoas não vão ter acesso ainda. Exatamente, exatamente. E aí é interessante, né? Primeiro, depois eu vou mandar para você colocar aqui para todo mundo ver. Tem um artigo, um estudo científico, que a tradução dele é mais ou menos os perigos dos papagaios, que quer dizer o seguinte: o ChatGPT, esse tipo de ferramenta, ele repete o que está na internet, ele repete o que já está disponível, ele organiza a informação. Isso não é diferente de uma Alexa em casa, por exemplo, ou de uma Siri, ou do Google, né? Você tem isso, mas o ChatGPT ele consegue fazer isso de uma outra forma. E não por isso você vê que existe o ChatGPT gratuito, onde qualquer um pode entrar, e existe o 4.0 que é pago. Porque esse movimento que está tendo das pessoas acessarem no ChatGPT gratuito, eles estão colocando informações na base. Cada consulta, cada pesquisa está fazendo a tecnologia aprender. E quem está se beneficiando disso, obviamente, é o cara que paga, é o do 4.0. Né? Mas sim, mas é uma curva também de aprendizagem da própria tecnologia em coletar informação, em saber como que o ser humano consulta, como pensa, o que ele busca, para que no futuro essa tecnologia esteja mais plena. Mas vamos lembrar, não é uma tecnologia que cria informação, ela organiza dados e transforma esses dados em informação. Ela não cria algo novo, pelo menos ainda, né? Ela está juntando informação que está disponível por todo lado e está disponibilizando. Mas, uma vez mais, não é aquela coisa que toma uma decisão sozinha, não é uma coisa que ainda vai tomar o lugar do humano em tomar todas as decisões. Talvez no futuro, talvez quando essa base de dados estiver extremamente criada, consolidada, acho difícil, mas o ChatGPT ainda é isso, ainda é um papagaio que repete o que está disponível. E, por favor, não estou aqui menosprezando a ferramenta, pelo amor de Deus, acho genial, mas não é tão cibernética, tão inteligente quanto a gente imagina. É que os especialistas chamam, eles definem que a inteligência artificial serão três etapas, né? A inteligência artificial fraca, que é É, o ChatGPT, que basicamente ele vai emular uma parte do raciocínio humano sobre um determinado tema. Então, ele não consegue fazer conexões fora daquele tema, né? é. A segunda onda é a inteligência artificial, se não me falha a memória, forte, que aí ele consegue fazer associações fora do tema que ele foi programado. Uhum. E a terceira onda, que é onde os especialistas ainda têm mais medo, é quando a inteligência ela consegue aprender por si mesma, ela É. consegue se autodesenvolver, né? Algumas pessoas, alguns especialistas estão dizendo que isso vai demorar alguns anos, outros acham que não vai ser tanto assim. Mas o grande ponto é, a gente ainda está muito distante, né? Desse cenário todo de robôs que pensam e que se desenvolvem por si próprios, né? Não, exatamente. E, assim, em algum momento pode acontecer, ou também em algum momento, essa inteligência ela vai começar a pensar ou decidir de uma forma
pequena ainda. Isso é natural da evolução da tecnologia, né? Eu estava lembrando esses dias, eu até tenho uma caixinha aqui, há 30 anos atrás, a grande revolução tecnológica que eu vivi foi essa daqueles disquetes grandes para os pequenininhos. Sim. Daí depois lançaram o 486, que a capa da revista Exame trazia como a Ferrari dos PCs. E hoje em dia um celular vale por quantos 486 em termos de capacidade? Ou seja, as coisas evoluem. Então, você imaginar o que era o sistema computacional há 30, 40 anos atrás, era impensável que a coisa fosse como hoje. E com certeza, se tiver o investimento correto, se a coisa for feita da forma certa, esse tipo de tecnologia pode trazer muito benefício. Mas para chegar lá, vai precisar passar ainda por essa aprendizagem toda e vai precisar passar pelo nosso papel de humanos e de profissionais de recursos humanos também para influenciar nisso. A gente não pode simplesmente sentar e esperar que aconteça. A gente tem o nosso papel, a gente tem o nosso protagonismo também nisso. É interessante você falar isso, Lar, porque faz parte da minha próxima pergunta. Em linhas gerais, como você acha que todo esse assunto, inteligência artificial, uso do chat GPT, vai afetar a agenda de RH? A gente em RH, a gente vai ter que preparar os nossos times para isso. Diferente essas outras ondas que a gente comentou no comecinho, Big Data, Internet das Coisas, metaverso, era alguma coisa um pouco mais nichada, né? Talvez essa questão desse modelo de AI, ela tem um impacto um pouco maior, é um pouco mais real, né? O World Economic Forum lançou um artigo super recomendado agora em maio de 2023, que vale a pena vocês verem, que fala bastante disso. E ele fala dessas tecnologias todas, o que vai mais afetar as pessoas é o Big Data, é o Cloud Computing e o ChatGPT, ou a inteligência artificial preditiva, etc. Né? Então, a gente em RH, primeiro, a gente tem que se colocar no papel de gestor de pessoas e de negócios. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio disso. Acho que a nossa função nunca foi tão exposta como tem sido nos últimos anos, desde a época de pandemia, etc., e hoje de uma forma muito estratégica, porque as pessoas vão precisar se adaptar a essa realidade. Existe dentro desse próprio relatório, e daí eu comento também um pouquinho sobre isso, existem alguns skills que serão fundamentais para isso. E ainda o relatório fala que de 6 a cada 10 profissionais não estão preparados e vão precisar ser treinados para se manterem relevantes até 2027. 2027 está aqui do lado, assim, já está aí. Então você tem que preparar uma força de trabalho, 60% da tua força de trabalho, para estar preparada para isso, para conseguir entrar nesse mundo novo e manter-se relevante no mercado de trabalho. Então, o papel do RH em apoiar e desenvolver pessoas, o papel do RH em comunicar corretamente, em chegar para as empresas e falar, olha, isso daqui a gente precisa, a gente pode fazer, isso daqui talvez a gente não precisa, sabe? Sentar junto, porque tem muita empresa que vai nessa onda do, eu tenho que fazer, eu tenho que implementar, mas por que não? Porque o outro está fazendo? Não, não é porque o outro está fazendo, porque isso é uma tendência que você tem que fazer também. Qual que é o impacto social que isso vai ter, qual que é o impacto dentro da empresa e qual que é o impacto do negócio. Talvez uma tecnologia X não valha tanto para o meu negócio quanto uma tecnologia Y. O RH tem esse poder, ele tem essa capacidade de apoiar a empresa nessa direção. Fazer uma agenda muito forte de upskilling, reskilling é fundamental. Entender o que eu tenho de força de trabalho hoje, o que eu vou ter daqui 5 anos, o que eu vou ter daqui 10 anos, é difícil você medir, até porque daqui 10 anos qual que vai ser a necessidade? Pensa no 5, né? Pensa em 2027, 2028, né? Que você já consegue, você tem um bom caminho. Criar um ambiente de aprendizagem contínua, criar um ambiente de comunicação clara e, obviamente, como eu sempre falo em todos os meus posts, não perder o lado humano. Muitos processos de RH estão perdendo o lado humano dentro da questão tecnológica. Não são poucas as reclamações dos sistemas de recrutamento automático, não são poucas as reclamações de algumas empresas que estão fazendo demissões de forma desrespeitosa, através de plataforma social, etc. Ou seja, é necessário resgatar de que forma os processos humanos podem trabalhar com essa ferramenta. Mas o sistema de recrutamento automático é ruim, vamos deixar de usar. Não, isso não vai acontecer.
ninguém vai deixar de usar, porque é algo que precisa ser adaptado, não é algo ruim, é algo que traz eficiência, é algo que ajuda o RH, e no fim das contas é algo que também pode ajudar o candidato. Nesse momento, talvez a balança não esteja tão forte para o candidato, mas se o RH começar também a buscar uma humanização mais forte desses processos, esses sistemas de recrutamento, eles vão melhorar. E estou usando isso como exemplo, porque é o que a maioria das empresas estão usando. Tem outras empresas que usam outros tipos de sistemas, outros sistemas de indicadores, de informação, de avaliação de desempenho, ou seja, tem de tudo para todos hoje em dia. Eu estou usando isso como exemplo. Mas o RH ele tem que ser esse fiel na balança entre empresa, tecnologia e negócios e pessoas, sabe? Como que organizar tudo isso e minimizar o impacto. Eu concordo 100% com você quando você fala que um dos grandes desafios da área de recursos humanos é justamente não tomar decisões simplesmente automáticas, autônomas, né? No sentido de acreditar naquilo que a máquina está sugerindo. Eu acho que esse é o grande desafio para os próximos anos, de manter uma gestão humanizada, né? Não vai É, ser só número, não vai ser só porcentagem, porque vai ser necessário pensar do outro lado também, né? é, Eu acho que esse é o grande desafio quando a gente fala em automação da área de recursos humanos, dos vários processos transacionais e também do começo de um uso prático de inteligência artificial. Então, é necessário ter um pensamento crítico e uma visão sistêmica dessas decisões, né? Por quê? Porque a inteligência artificial, ela, por definição, no nível que nós estamos, ela vai sugerir algumas coisas. Ela não vai, de fato, ter um pensamento crítico sobre aquilo. E cada empresa tem uma realidade, tem um ambiente diferente. Então, cada recursos humanos, cada profissional da área de RH vai precisar entender a sugestão que a ferramenta está dando e adaptar aquilo para a sua própria realidade. exatamente, exatamente. E colocar essa realidade dentro, adaptar essa realidade para o que as pessoas estão podendo oferecer nesse momento. Ex Exatamente isso. Exatamente. Eluar, só para a gente fechar esse ponto. Para quem não sabe, o que é reskilling e o que é upskilling? Quando você fala de reskilling e upskilling, falando aqui de uma forma muito simples, né? É você fazer um assessment muito forte aí do que você tem hoje dentro do teu time, projetar o que você vai precisar para um futuro não muito distante e trabalhar muito forte nessas competências, nessas habilidades. É você trazer novos conhecimentos, é você trazer novas habilidades para o time, e aí você pode fazer isso através de treinamento, através de programas de desenvolvimento, etc. Mas é o up, é o né? Você redesenhar o teu modelo de negócio. O que você tinha numa empresa que funcionava 20 anos atrás, uma empresa desconectada, não vai funcionar numa empresa de hoje. Você precisa aumentar essa capacidade das pessoas. Então, você vai fazendo isso de uma forma ordenada. Com isso, obviamente, pode ter algumas coisas que ficam no caminho. Existem funções que não são adaptáveis, existem pessoas que eventualmente também não são adaptáveis. Você vai precisar eh, encontrar outras posições, outras condições para algumas pessoas, etc. Mas basicamente é isso. Eu estou tentando dar uma resposta muito superficial de um tema que é mais profundo. Não, mas é só para a gente contextualizar, né? É, Eventualmente, existem pessoas que não sabem é. o que esses termos significam. Falando em futuro do trabalho, próximos 5 anos, entre 3 a 5 anos, né? Como que você enxerga que vai ser esse futuro? Edu, isso é uma coisa que a gente vem conversando muito e dentro até do próprio IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a gente tem um grupo de trabalho que tá falando bastante disso, no qual estou fazendo parte, que tem sido bem legal. Eu tenho uma visão realista do tema, eu tenho um pouco de medo, um pouco de expectativa, acho que eu consigo equilibrar as forças. Existem algumas pessoas que têm uma visão já um pouco mais otimistas e outras mais pessimistas, né? O fato é o seguinte, a gente vai ter, de fato, uma eliminação de muitas profissões num curto espaço de tempo. A gente já vem tendo isso de alguma forma, acho que vai acelerar.
Isso se dá principalmente em funções mais administrativas, em funções menos core do negócio, ou em funções que demandam menos esse pensamento crítico que a máquina ainda não faz. No entanto, os mais otimistas desses grupos avaliam que vai ser um shift de posições, vai ser um reskilling de posições, ou seja, o que eu faço hoje aqui, essa função deixa de existir, mas vai surgir outra, então vai ser a capacidade que a gente vai ter de colocar essas pessoas em novas funções. Isso vai acontecer rapidamente. A necessidade de você ter pessoas mais engajadas de fato com a companhia, ela se torna ainda maior, porque essas pessoas vão ter que ter um pensamento analítico e crítico muito mais forte, elas vão precisar conhecer muito mais o negócio, elas vão precisar estar muito mais dedicadas ao negócio do que elas estão hoje. Isso vai fazer com que o time cresça junto e, obviamente, a gente vai ter agora daqui para frente a geração X, né? Aqueles nativos dos anos 70, daqui 5 anos a geração X está entrando já na casa dos 50. Né? E essa geração ainda traz um conhecimento muito forte, que ainda vai ter uma influência muito grande no trabalho, diferente da geração seguinte, já que é uma geração digital, etc. Mas essa geração tem uma questão de trazer muito do legado do que foi feito até agora. Então a gente vai ter uma transformação geracional grande. Vai ser um momento que a geração X está chegando num nível de senioridade muito grande, já um passo de começar a sair do mercado de trabalho, ainda convivendo junto com a digitalmente nativa, né? E a gente vai ter que buscar espaço para todo mundo aqui, porque alguém vai ter que passar o bastão. Então vão ser 5, 10 anos de muita mudança no mercado de trabalho, nas funções, a forma como está sendo feito, a forma como as pessoas olham o mercado, enfim. É difícil fazer projeções tão mais profundas do que essa, mas quem viver verá. Vai ser um processo interessante. E quais conselhos você dá para os profissionais de recursos humanos de hoje se prepararem para esse possível cenário? Estude sobre natureza humana. Fique assim antenado de fato com o que está acontecendo. Busque se atualizar constantemente. Não pegue o que está aí na internet, que saiu no Google, ali no portal de algum jornal, alguma coisa, e leve isso como uma verdade. Tenta entender um pouco mais profundamente. Eu acho que quando a gente fala a questão do engajamento para todo mundo, eu acho que o papel do RH é ajudar a interpretar as ações e as emoções humanas nesse momento, mais do que nunca. Então, é muito importante deixar de lado os exageros, é muito importante deixar de lado o que é cortina de fumaça e começar a trazer para dentro da empresa para a realidade que é aplicável, o que realmente importa. Não adianta querer achar que vai dar para fazer tudo de toda forma, mas o profissional de RH, mais do que nunca, ele tem que estar muito atualizado com tudo que está acontecendo. O primeiro reskilling que deve acontecer dentro da companhia é com o profissional de RH. Não foi o tempo que a gente podia brigar por coisa pequena, sabe? Agora a gente tem que trabalhar no futuro das organizações. Então, o conselho que eu dou é atualize-se, entenda teu papel, que é fundamental hoje em dia para o direcionamento do negócio. O futuro está aí, chegou, e o RH tem a capacidade de mover o time todo para isso. Muito bom, Eluar. Sobre esse tema, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Quero falar aqui desse relatório, só para ficar aqui no final, eu acho que é muito importante, e aí acho que complementa com o papel do RH em aonde que o RH precisa trabalhar. O relatório ele coloca 10 top skills que são fundamentais para esse Excelente. futuro. Então, vamos lá. Pensamento analítico, tô com a minha colinha aqui, tá? Pensamento criativo, resiliência, flexibilidade, agilidade, confiabilidade e atenção aos detalhes, alfabetização tecnológica. Isso é fundamental, porque assim, as pessoas sabem usar computador, isso não quer dizer que elas sabem, entendem tecnologia. Sabem usar o celular, não quer dizer que elas sabem, entender tecnologia. Olha esse daqui, empatia e escuta ativa. É o que a gente está falando toda questão de sistema, etc. Se não rolar empatia, se não rolar escuta ativa, dançou. Liderança e influência social.
empatia, liderança, influência social. Olha, e por último, controle de qualidade. Ou seja, você como profissional tem que garantir que aquilo seja bem feito. Não adianta você tentar terceirizar para a máquina, né? Então, procurem esse artigo, depois qualquer coisa a gente também deixa o link aqui, Edu. Procurem esse artigo, porque esses 10 skills, eles são fundamentais para direcionar os planos de ação que o RH vai fazer daqui para frente. Vejam que a gente está falando aqui de questões de adaptação à tecnologia, mas também a gente está com questões de voltar para si como humano, liderança, empatia, etc. Então, sejamos humanos. Exatamente. É super engraçado a gente talvez fechar esse nosso café dizendo que um dos grandes desafios da área de recursos humanos é se manter humana, né? Se manter humana, se manter humana. E eu acho, uma vez mais, e a gente já conversou algumas vezes sobre isso, o RH, ele desde meados de 2020, quando chegou a pandemia, ele teve um ganho de escala assim gigantesco, um ganho estratégico gigantesco, um ganho estratégico que eu sempre acreditei que o RH teve. E que muitas vezes o próprio RH não se aproveitou disso, mas acho que a gente entrou no spotlight, de fato, desde 2020. E o momento que a gente está vivendo agora, com essas evoluções tecnológicas, mantém a gente nisso. Não vai ser fácil, a gente vai ter que se adaptar e a gente vai ter que adaptar as pessoas e mudar as companhias. Se a gente começar hoje, já está atrasado. Se você esperar até amanhã, você está mais atrasado ainda. Então tem muita coisa que precisa ser feita. Mas não podemos esquecer que o lado humano é fundamental da área. Não é o lado fofinho, não é isso. É o lado humano, né? A gente não pode eliminar uma coisa com a outra, até porque o RH, nesse momento, mais do que nunca, precisa encontrar o equilíbrio agora. Necessidade de negócio e necessidade das pessoas. Encontrar esse meio ponto. Isso vai variar de empresa para empresa, de profissional para profissional. Isso daqui não tem uma receita. É fácil falar, é difícil chegar nesse ponto. Mas acho que se cada um tiver consciente do que está acontecendo, estudou, sabe, entende das emoções humanas, da evolução tecnológica e de negócio, dá para achar esse ponto de equilíbrio. Eu gostei do que você falou, né? Não é ser fofinho, Não, é de fato ter um olhar para as pessoas, para o recurso humano de é, fato alinhado ao negócio, né? exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio, principalmente aqui no Brasil, que estamos evoluindo como área. Eu percebo que já existe uma mudança é uma mudança muito singela no perfil do profissional de RH. Ele está sendo, entre aspas, menos fofinho e está sendo mais analítico. Eu acho que isso é extremamente positivo. Eu acho que o próximo passo, de fato, vai ser manter essa visão pragmática das coisas aliada com esse lado mais humano, pensando nas consequências para as pessoas. Exatamente, é isso aí, Edu, é isso aí. Os desafios não param, o mundo não para, uma vez mais, evolução tecnológica, a gente está passando por uma gigantesca há muitos anos, não vai ser a última que a gente vai ver nas nossas vidas, não é o fim do mundo, mas demanda muito da gente, demanda muita energia e vamos fazer acontecer. Com certeza. Eloar, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Vou deixar suas redes sociais aqui no vídeo para quem quiser contatar você. Legal. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Valeu, pessoal. Obrigado. Para você que está vendo, a gente está ouvindo. Até a próxima semana com mais um Café das 10.